Minha mãe fingiu ter esclerose múltipla para que eu cuidasse da casa. Quando descobri, fui embora. Hoje, ela chorava na cela ao ver as filmagens. Eu tinha 13 anos quando ela recebeu o diagnóstico. Já vivíamos quase sem dinheiro, então, quando ela reduziu a carga horária para apenas 25%, minha irmã mais velha, Hailey, de 17 anos, começou a fazer turnos dobrados no trabalho. Enquanto isso, eu larguei todas as minhas atividades extracurriculares e passei a limpar a casa, cozinhar e cuidar de tudo. Mas o que me fazia continuar era a busca por sua aprovação. A gratidão dela sempre foi direcionada a Hailey. Os abraços, os beijos, os eu te amo, eram todos para ela. No começo, achei que fosse sem querer. Até chegar meu aniversário de 16 anos. Eu não tinha amigos, mas queria comemorar de algum jeito. Então, convidei Hailey para ver um filme comigo em casa e pedi que trouxesse seu namorado, Josh. Ela já tinha 20 anos e havia se mudado, mas continuava ajudando financeiramente. Estávamos assistindo a Diário de uma Paixão quando Josh chegou com um bolo de aniversário. Todos cantaram parabéns. Me senti estranho, mas feliz. Pela primeira vez, a atenção parecia ser minha. Só que durou pouco. Quando minha mãe cortou o bolo, percebi que era de sorvete. Sou intolerante à lactose. Era o sabor favorito da Hailey. Primeira fatia para a mulher do momento. Disse minha mãe, entregando o prato a Hailey. Tentei engolir a decepção, lembrando de tudo que minha irmã fazia. Mas ficou pior, minha mãe ainda apareceu com uma cesta cheia dos doces preferidos da Hailey. Minha garganta secou. Me retirei silenciosamente para o quarto. Não estava com raiva, só não queria chorar na frente deles. Pouco depois, ouvi Hailey ajudando minha mãe a subir as escadas. Meu coração acelerou. Estavam vindo me ver? Minha mãe entrou no quarto sozinha e disse: "Você devia ser mais grata pela sua irmã, Lily." Aquilo me quebrou. Então, perguntei o que sempre quis. "Mãe, por que você nunca me elogia? Por que nunca me dá atenção?" Ela suspirou, longa e friamente. "Se você não consegue valorizar a Hailey, então precisa ir embora. Dizem que quando estamos prestes a morrer, nossa vida passa diante dos olhos. Mas a morte não é necessária para isso." Naquele momento, revivi tudo, chorando de cansaço no chão da cozinha, os jantares que fiz dormindo com fome, a recusa em me matricular numa escola de arte de $1.000 enquanto comprava um laptop de $2.000 para Hailey no mesmo mês. "Você tem razão, mãe", pensei. Ela provavelmente estava blefando, mas eu não ia esperar para ver. Comecei a jogar minhas coisas em sacos de lixo, lutando contra as lágrimas. Não teria sido difícil me convencer a ficar, bastava um pedido de desculpas. Mas ela só saiu do quarto, mancando. E foi assim que passei meu aniversário de 16 anos, em um ônibus, indo para a casa do meu pai, com os olhos inchados e sacos de lixo no colo. Pelo menos meu pai tentou ser gentil. Mais ou menos. Eu só queria falar de outra coisa. Mas ele disse: "Lily, sei que cuidar da sua mãe é difícil, mas você devia ser mais como sua irmã." Fiquei em silêncio. Apenas ri, sem humor aceitei que meu aniversário seria, como sempre, sobre Hailey. Então fui dormir. Mas estava enganada. O dia seguinte também traria surpresas. Ao acordar, ouvi minha mãe falando com meu pai lá embaixo. Estranho, eles não se falavam desde o diagnóstico. A tristeza virou raiva. Desci as escadas furiosa. "Sinto muito que da primeira vez você tenha vendido metade das minhas coisas para comprar Lego para Hailey. Sinto por não contar os dias em que fiquei com fome para que você jantasse melhor." "Lily", ela tentou me interromper. "Sinto por fingir que tudo isso era normal." Continuei. Ouvi o barulho das chaves do meu pai. Ele ia levá-la de volta. O rosto dele estava vermelho de raiva. Pela primeira vez, percebi que ele estava do meu lado. Foi então que vi, minha mãe esqueceu a bolsa com o laptop da Hailey. Sem pensar, postei a foto no Facebook. Todos da família seguiam meu perfil. Em 10 minutos, o laptop estava vendido. Postei a atualização com a palavra vendido e marquei minha mãe e Hailey. Desliguei o celular com uma sensação caótica de libertação no estômago. Horas depois, várias chamadas perdidas. Não só delas. Aquilo criou um efeito dominó que mudaria tudo. Abri a primeira mensagem. Era da minha tia Patrícia: "Me ligue agora." Liguei. Ela perguntou o que estava acontecendo. Contei sobre o aniversário, os anos de descaso e a venda do laptop, já um pouco arrependida. Mas ela me interrompeu. "Lily, não é sobre o laptop. É sobre a esclerose. Seu primo Taylor viu sua mãe ontem à noite, dançando e bebendo no cassino. Sem bengala." Meu coração afundou. Me senti atropelada. Mal consegui falar. "O quê? Cassino? Dançando?" Ela explicou que Taylor estava lá para a festa de um amigo. E naquele momento, tudo fez sentido.
Minha mãe tinha mentido esse tempo todo. Ela viu a mãe do outro lado da sala, andando de um lado para o outro como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Nada de bengala, andador ou qualquer sinal de cansaço. Segundo Taylor, ela estava rindo, bebendo coquetéis e passou quase 1 hora na pista de dança, sem o menor indício da doença debilitante que dizia ter todos os dias. Tem certeza de que era ela? Perguntei, embora já soubesse a resposta. No fundo, acho que sempre desconfiei que havia algo errado com a história da minha mãe. Agradeci à tia Patrícia e desliguei. Minha mente girava. Aos poucos, tudo começou a se encaixar como um quebra-cabeça distorcido. A forma como ela parecia revigorada quando Riley estava por perto. Como seus sintomas pioravam misteriosamente quando eu questionava algo. Como ela nunca me deixava ir junto nas consultas, dizendo que seria estressante demais para mim. Pequenas incoerências que eu preferi ignorar por anos, escolhendo acreditar nela em vez de confiar na minha percepção. Liguei para Riley na mesma hora, o laptop já esquecido. Antes de falar qualquer coisa sobre o laptop, preciso te contar uma coisa importante, disparei assim que ela atendeu. O que pode ser mais importante do que vender minhas coisas? Ela retrucou, com a voz irritada. Contei o que tia Patrícia acabará de me dizer. Do outro lado, o silêncio se arrastou desconfortavelmente. Isso é ridículo, disse Riley por fim, mas sua voz tremia. O Taylor deve ter confundido com alguém parecida com a mamãe. Mesmo tentando negar, eu percebi que ela também estava com dúvidas. Riley, pensa. Você já viu algum laudo médico da mamãe? Já conversou com os médicos dela? Alguém, além dela mesma, já confirmou esse diagnóstico? Outro silêncio. Então ouvi Riley soltando o ar, trêmula. Vou verificar, respondeu antes de desligar. Fiquei ali, parado, olhando pro celular, sentindo-me anestesiado. Se ela estava fingindo esse tempo todo, o que isso dizia sobre ela? Por que faria isso? Pensei em tudo que sacrificamos. Riley exausta, trabalhando dobrado. Eu virando uma espécie de empregada. As doações para os tratamentos, os eventos de arrecadação feitos por amigos e pela igreja, as horas incontáveis da minha infância cuidando de alguém que talvez nunca tenha precisado de cuidados. Meu pai chegou em casa algumas horas depois, parecendo esgotado. Não conseguia esperar. Precisava contar a alguém. Pai, acho que a mamãe está fingindo ainda. Soltei logo que ele entrou. Ele parou no meio da sala e virou-se devagar para mim, pálido. O que você disse? Repeti o que tia Patrícia contou. Ele não reagiu como esperei, não duvidou. Apenas se sentou à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Meu Deus, sussurrou. Naquele momento, entendi, ele não estava surpreso. Você já suspeitava, não é? Perguntei, minha voz subindo. Ele explicou que sim, há anos. Parte do motivo da separação foi isso. Ele tentou levá-la a outros médicos, mas ela sempre recusava. E quando insistia, ela ameaçava fugir com a gente. Então você simplesmente deixou? Perguntei, sem acreditar. Eu tentei a custódia de vocês, disse. Mas ela convenceu o tribunal de que precisava de vocês por causa da condição dela. E vocês pareciam acreditar tanto que comecei a achar que o problema era eu. Meu mundo desabava. Os dias seguintes passaram como um borrão. Riley me ligou contando que revirou o armário de remédios da nossa mãe e achou vários frascos sem rótulo. Também vasculhou a agenda dela, nenhuma anotação de consultas ou exames. Mas a prova real veio de Josh, namorado da Riley. A tia dele trabalha no hospital onde a mamãe dizia fazer tratamento. Ele pediu que ela verificasse os registros. Nada. Nenhum histórico de atendimento relacionado à esclerose múltipla. Na manhã seguinte, Riley apareceu na casa do papai, com olheiras profundas. Precisamos conversar, disse, com os olhos inchados de tanto chorar. Passamos horas trocando experiências. Descobrimos que ela também sofreu o mesmo tipo de manipulação, só que do lado oposto. Quando você não estava por perto, a mamãe falava de como você era inútil, preguiçosa, ingrata. Eu realmente achava que estava carregando tudo sozinha, enquanto você vivia uma vida fácil, disse Riley, chorando. Guardei raiva de você por anos, Lily. Me perdoa. Nos abraçamos, como se fosse a primeira vez em anos. Senti que reencontrei minha irmã. Papai também entrou na conversa, completando as peças que faltavam. Ele vinha mandando dinheiro extra à mamãe, sem que a gente soubesse. Dinheiro usado em viagens e jogos, enquanto a gente contava moedas para pagar contas. E agora? Perguntei. O olhar de Riley ficou firme. A gente confronta ela. Fiquei hesitante. Ela vai negar tudo. Precisávamos de provas. Foi quando Riley teve uma ideia. Ela ainda tinha a chave da casa da mamãe. Poderíamos instalar câmeras escondidas. Registrar como ela melhorava magicamente quando ninguém estava por perto. Parecia errado invadir a privacidade dela. Mas deixar que tudo continuasse seria pior, permitir que ela seguisse manipulando todo mundo e me tratando como invisível.
Esperamos até ter certeza de que ela sairia para a suposta fisioterapia, que agora suspeitávamos ser apenas o dia de ir às compras ou outra coisa qualquer. Eu, Riley e papai entramos sorrateiramente e instalamos pequenas câmeras na sala, na cozinha e no corredor. Todos os lugares onde a mamãe usava regularmente sua bengala ou alegava precisar de ajuda. Então, esperamos. As imagens que recebemos foram mais perturbadoras do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Assim que ela ficava sozinha em casa, movia-se normalmente não apenas isso, mas com energia. Ela dançava pela cozinha enquanto cozinhava. Carregava cestos de roupa para cima e para baixo sem nenhum problema. Ajoelhava-se para esfregar manchas no chão da cozinha, algo que me fazia fazer inúmeras vezes, dizendo que fisicamente não conseguia. Mas a parte mais devastadora foi um telefonema que ela fez. Não conseguimos ouvir quem estava do outro lado da linha, mas a parte da conversa da minha mãe era bem clara. As meninas ainda não têm ideia, ela disse, rindo. Riley me envia dinheiro todo mês como um bom caixa eletrônico, e Lily faz tudo o que eu digo. É a configuração perfeita. Fiquei enjoada assistindo aquilo. Ao meu lado, Riley tremia de raiva. Papai parecia que ia vomitar. Já chega, disse Riley, parando o vídeo. Vamos falar com ela. Decidimos confrontá-la juntos no dia seguinte. Mal dormi naquela noite, pensando em diferentes cenários. Ela negaria tudo? Tentaria nos manipular novamente? Será que, finalmente, pela primeira vez na vida, contaria a verdade? Na manhã seguinte, nós três dirigimos até a casa da mamãe. Eu me sentia como se estivesse indo para minha própria execução. Meu estômago estava embrulhado. Mamãe pareceu surpresa ao nos ver juntos. Seu rosto imediatamente assumiu uma expressão doentia, um pouco dolorida, movendo-se mais devagar, pegando sua bengala. Do que se trata? Ela perguntou, olhando entre nós com desconfiança. Nós sabemos, mãe, disse Riley simplesmente. Sabemos que você está fingindo. O rosto dela passou por uma série de expressões, surpresa, raiva, negação, até decidir-se pela indignação. Como vocês ousam? Depois de tudo que passei, depois que meu corpo me traiu, minha própria família me acusa de mentir? Ela era boa. Tenho que admitir isso. Se eu não tivesse visto as evidências em vídeo com meus próprios olhos, talvez até acreditasse. Ela começou a chorar, acusando-nos de sermos cruéis e sem coração. Foi quando o pai pegou o celular e mostrou o vídeo dela dançando na cozinha. Depois, o clipe da conversa telefônica. A mudança foi instantânea. O rosto da mamãe endureceu, e todos os vestígios de lágrimas desapareceram. Ela se endireitou, não mais se apoiando na bengala. Tudo bem, ela cuspiu. Vocês me pegaram. E daí? Eu não conseguia acreditar na frieza na voz dela. Essa não era a mãe que eu conhecia, ou pensava conhecer a vida toda. Por quê? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Por que você faria isso conosco? Mamãe me olhou como se eu fosse idiota. Você sabe quanta atenção e dinheiro eu recebi com isso? As pessoas sentem pena de mim. Elas me ajudam. Me admiram por ser corajosa. É melhor do que trabalhar em 2 empregos só para sobreviver. E nós? Riley exigiu. Trabalhei até a exaustão durante anos. Lily abriu mão da infância para cuidar de você. Mamãe deu de ombros. Essa foi a escolha de vocês. Eu não forcei ninguém a nada. Mas ela forçou. Por meio de manipulação, culpa, nos colocando uma contra a outra. Ela nos forçou a desempenhar papéis que atendiam às suas necessidades, ignorando completamente as nossas. Você fez a Lily pensar que eu era a favorita, disse Riley, com voz trêmula. E me fez pensar que ela era preguiçosa e inútil. Você nos separou. Mamãe nem negou. Funcionou, não é? Manteve vocês ocupadas. Desviou a atenção do que eu estava fazendo. Fiquei parada, tentando processar o fato de que minha mãe, a pessoa que deveria me amar e proteger, causou dor deliberadamente durante anos. Me viu chorar, me viu lutar e não sentiu nada além de satisfação por ver seu plano funcionando. Queremos o dinheiro de volta, papai disse com firmeza. Tudo. O que tirou de mim, o que Riley enviou, as doações de familiares e amigos. Tudo isso. Mamãe riu na cara dele. Boa sorte para provar qualquer coisa. É a palavra de vocês contra a minha. Em quem acham que as pessoas vão acreditar? Na pobre mãe solteira doente ou no ex-marido que abandonou a família? Mas ela estava errada. Tínhamos os vídeos. A confissão. E, como Riley apontou, tínhamos algo mais, os registros médicos que não existiam. As consultas que nunca aconteceram. Os tratamentos que jamais foram feitos. Você cometeu fraude, mãe, disse Riley. Isso é um crime. Pela primeira vez, vi o medo passar pelo rosto da minha mãe. Ela não tinha pensado nessa parte. Você não entregaria sua própria mãe, ela disse, mas já não parecia tão confiante. Observe-nos, respondeu Riley.
Deixamos ela ali, congelada, na própria sala de estar. Quando saímos, senti uma mistura de emoções, raiva, alívio, tristeza, mas, acima de tudo, uma estranha sensação de liberdade. O peso de cuidar de alguém que não me valorizava, que nem precisava dos meus cuidados, finalmente foi tirado. Nas semanas seguintes, tudo aconteceu rapidamente. Denunciamos a mamãe à polícia por fraude. Contatamos familiares e amigos que haviam feito doações ao longo dos anos, mostrando as evidências. A maioria ficou chocada. Alguns, no início, não acreditaram, mas era difícil negar o que tinham diante dos olhos. Mamãe tentou virar as pessoas contra nós. Disse que estávamos mentindo, que éramos egoístas e cruéis. Alguns acreditaram. Mas a maioria não. A verdade era clara demais. A parte mais difícil foi lidar com meus próprios sentimentos. Alguns dias, eu a odiava pelo que fez. Em outros, sentia falta da mãe que achava que tinha, mesmo que essa pessoa talvez nunca tenha existido. Comecei a fazer terapia, e isso ajudou muito. Aprendi que o que minha mãe fez foi uma forma de abuso. Que não foi culpa minha. E que eu merecia coisa melhor. Riley e eu nos tornamos mais próximas do que nunca. Conversamos sobre tudo, nossa infância, as formas como mamãe nos manipulava, nossas esperanças para o futuro. Pela primeira vez, senti que tinha uma irmã de verdade, não uma rival disputando amor e aprovação. Mudei-me de vez para a casa do meu pai. Começamos também a reconstruir nosso relacionamento. Ele se desculpou várias vezes por não ter lutado mais pela nossa guarda, por não ter percebido as mentiras antes. Eu o perdoei. Ele também foi vítima disso tudo. Cerca de um mês depois do nosso confronto, Riley e eu decidimos voltar à casa da nossa mãe para pegar alguns dos nossos pertences restantes. Não tivemos notícias dela diretamente, embora soubéssemos por familiares que ela estava enfrentando possíveis consequências legais por suas ações. Quando chegamos, a casa estava estranhamente silenciosa. Usamos a chave de Riley para entrar. "Mãe?" gritou Riley. Nenhuma resposta. Começamos a juntar nossas coisas, álbuns de fotos, lembranças de infância, itens que tinham valor sentimental. Foi quando notei algo estranho no quarto da minha mãe. Todas as roupas haviam sumido. Sua caixa de joias estava vazia. A gaveta onde ela guardava o passaporte e os documentos importantes estava completamente esvaziada. Era como se ela tivesse removido, metodicamente, todos os vestígios de sua existência pessoal da casa. "Riley." Chamei. Acho que a mamãe foi embora. Revistamos a casa e encontramos um bilhete em cima da mesa da cozinha. Minhas mãos tremiam quando peguei e li em voz alta. "Meninas, quando vocês lerem isso, eu já terei ido embora. Não se incomodem em me procurar. Não me arrependo do que fiz. Fiz o que precisava para sobreviver. Talvez um dia vocês entendam. Ou talvez não. De qualquer forma, isso é um adeus." Mãe. Riley e eu nos encaramos em choque. Mamãe tinha fugido, em vez de enfrentar as consequências de seus atos. Uma parte de mim estava aliviada por não ter que vê-la no tribunal, por não ter que reviver tudo o que ela tinha feito. Mas outra parte se sentia privada de um desfecho. Ligamos para a polícia e relatamos que ela havia fugido da cidade. Disseram que iriam procurá-la, mas, honestamente, eu não tinha certeza se queria que a encontrassem. O que isso resolveria? Ela nunca se arrependeria de verdade. Nunca entenderia a dor que nos causou. O que fazemos agora? Perguntei a Riley, enquanto estávamos sentadas nos degraus da frente do que costumava ser nossa casa. Seguimos em frente e disse ela, simplesmente. Construímos vidas melhores do que aquelas em que ela tentou nos aprisionar. Assenti, sentindo uma surpreendente sensação de paz me invadir. O desaparecimento da mamãe era apenas mais uma manipulação, uma tentativa final de controlar a narrativa. Mas ela não conseguia mais nos controlar. Uma semana depois, recebemos uma informação surpreendente. Susan, uma mulher que trabalhava em um hotel, numa cidade a cerca de 3 horas de distância, viu nossa história em um noticiário local. Ela reconheceu a mãe como uma hóspede recente, que havia pago em dinheiro e usado um nome falso. Quando a polícia chegou ao local, a mãe já havia desaparecido novamente. Mas ela deixou algo para trás, um diário. A polícia nos entregou o caderno depois de determinar que ele não era a prova que precisavam. Lê-lo foi como espiar a mente de uma estranha. Minha mãe detalhava seu esquema elaborado, como pesquisou os sintomas da esclerose múltipla, como praticou seu ato de doente, como manipulou médicos para conseguir receitas sem diagnóstico formal. Ela escreveu sobre como era fácil enganar todos, como gostava da atenção. E escreveu sobre nós. Como deliberadamente nos colocou um contra o outro, para nos manter ocupadas e distraídas. Como se ressentia de nós por tê-la aprisionado na maternidade, quando tudo o que queria era liberdade para viver sua vida. A frieza das palavras era chocante. Mas havia algo mais naquelas páginas, provas. Nomes de médicos que ela enganou. Números de contas onde escondeu dinheiro.
Detalhes de outros golpes que aplicou antes da mentira sobre a esclerose múltipla. Era como se ela documentasse seus crimes com orgulho, sem nunca esperar que alguém mais lesse. Entregamos o diário a Linda, a detetive responsável pelo caso. Ela disse que era uma mina de ouro de evidências, e que fortaleceria muito o caso, caso a encontrassem. À medida que a primavera se transformava em verão, parei de verificar atualizações sobre o caso da minha mãe. Em vez disso, me concentrei na cura, em reconstruir meu relacionamento com Riley e com meu pai, em descobrir quem eu era além de ser apenas a cuidadora. Voltei para a escola. Fiz amigos de verdade pela primeira vez em anos. Até me inscrevi em uma aula de arte no centro comunitário. Algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive tempo enquanto cuidava da minha mãe. Uma noite, enquanto eu trabalhava em uma pintura na garagem do meu pai, agora meu estúdio improvisado, Riley apareceu de surpresa. Eu estava pensando, ela disse, me observando pintar. Lembra quando a mamãe dizia que você não tinha talento suficiente para entrar na escola de artes? Assenti, tentando não deixar a lembrança me ferir. Pois é, continuou ela estava mentindo sobre isso também. Isso que você está fazendo é muito bom, Lily. Sorri, sentindo um calor reconfortante no peito. Obrigada. Quero ajudar você a se candidatar para aquela escola de arte, disse Riley. Aquela que a mamãe disse que não podíamos pagar. Tenho economizado. Com isso e bolsas de estudo, podemos fazer dar certo. Larguei o pincel, tomada pela emoção. Sério? É hora de vivermos a vida que queremos, não aquela em que a mamãe nos forçou a viver. Enquanto nos abraçávamos, percebi algo importante. A traição da minha mãe havia quebrado algo em mim, sim, mas também havia me libertado. Pela primeira vez na vida, eu estava descobrindo quem era sem o peso das mentiras e da manipulação. Eu não sabia se encontrariam minha mãe. Não sabia se ela enfrentaria a justiça. Mas sabia de uma coisa, ela não tinha mais poder sobre mim. Sobre nós. Estávamos construindo algo novo, a partir das cinzas da decepção. Uma família de verdade, baseada no amor e no cuidado genuíno um pelo outro. E isso me pareceu a maior vitória de todas. Nunca vou esquecer o dia em que recebi a ligação. Foi numa manhã de terça-feira qualquer, quase 6 meses após o desaparecimento da minha mãe. Eu estava me preparando para minha aula de arte quando meu telefone tocou. Era Linda, a detetive. Nós a encontramos, disse ela, simplesmente. Meu coração disparou. Disse que retornaria a ligação em breve e imediatamente chamei Riley. Ela estava no trabalho, mas disse que sairia mais cedo. 20 minutos depois, estávamos em uma ligação a 3 com Linda. Onde ela está? Perguntou Riley. Atlantic City, respondeu Linda. Ela estava trabalhando como garçonete em um dos cassinos menores, usando o nome Sarah Johnson. Quase ri. Sarah era o nome do meio da minha mãe. Johnson era o nome de solteira da minha avó materna. Não era exatamente o nível de criatividade que se espera de um gênio do crime. Então, o que acontece agora? Perguntei. Nós a traremos de volta amanhã. As acusações de fraude são sólidas, especialmente com o diário e todas as evidências em vídeo. Queria avisar vocês dois antes que isso chegue aos noticiários locais. Depois que desligamos, Riley e eu ficamos em silêncio por um tempo, apenas processando. Eu tinha sentimentos confusos sobre tudo aquilo. Uma parte de mim queria um encerramento, queria ver a mãe enfrentar as consequências pelo que fez. Outra parte desejava que ela simplesmente tivesse sumido para sempre. Você vai vê-la? Riley finalmente perguntou. Não sei, admiti. E você? Riley suspirou. Acho que preciso olhar nos olhos dela pelo menos uma vez. Ter certeza de que realmente entendi que ela não é a pessoa que eu pensava que era. Eu assenti. Eu entendi. Era difícil abandonar completamente a fantasia de que a mãe, de alguma forma, poderia se explicar. Demonstrar remorso. No dia seguinte, Riley me pegou na casa do meu pai e fomos juntas até o centro de detenção do condado. Papai se ofereceu para ir, mas sabíamos que era algo que precisávamos fazer sozinhas. Esperamos em uma sala esterilizada, com cadeiras de plástico e iluminação fluorescente. Quando trouxeram minha mãe, quase não a reconheci. Seu cabelo estava tingido de loiro platinado e ela havia perdido peso, mas a maior diferença estava em seu comportamento. A mulher frágil e doente que fingiu ser por anos havia desaparecido. Ela andava confiante, com a cabeça erguida, sem nenhum traço do passo arrastado que havia aperfeiçoado em sua encenação de esclerose múltipla. Ela se sentou à nossa frente sem parecer surpresa ou sequer abalada ao nos ver. Olá, meninas, disse como se estivéssemos ali para uma visita casual. Por que você fez isso? Riley foi direto ao ponto. Mamãe deu de ombros. Já te disse. Era mais fácil do que trabalhar. Não, eu disse, recuperando a voz. Por que você me tratou daquele jeito? Por que me fez sentir como se eu não fosse nada? Por um segundo, achei ter visto algo brilhar em seus olhos, arrependimento, vergonha, mas desapareceu tão rápido que talvez eu tenha imaginado.
Eu precisava de alguém para cuidar da casa, respondeu, fria. Você era melhor nisso do que a Riley. Ela era melhor em trazer dinheiro. Eu só usei vocês onde eram mais úteis. A frieza da resposta me atingiu como um tapa. Não havia amor maternal ali. Nenhuma conexão emocional. Poderíamos muito bem ter sido eletrodomésticos para ela, apenas ferramentas para tornar sua vida mais confortável. Você alguma vez se importou conosco? Riley perguntou, a voz embargada. Mamãe inclinou a cabeça, como se considerasse a pergunta. Acho que me importava, do meu jeito, quando vocês eram bebês. Antes de tudo ficar tão complicado. Não ficamos muito mais tempo. Não havia mais nada a dizer. Nenhuma grande revelação. Mamãe era quem era, alguém incapaz do tipo de amor que os pais devem sentir pelos filhos. Ao caminhar de volta para o carro, me senti estranhamente mais leve. Não exatamente feliz, mas livre, de um jeito que nunca tinha me sentido antes. A última esperança de que minha mãe pudesse, de algum modo, se tornar a mãe que eu sempre quis, finalmente se foi. E com ela, se foi também a última obrigação que eu sentia em relação a ela. Você está bem? Riley perguntou, já dentro do carro. Sim, respondi, surpresa por perceber que era verdade. Na verdade, estou. Nos meses seguintes, a vida encontrou um novo tipo de normalidade. O julgamento foi rápido e decisivo. As evidências contra ela eram esmagadoras. Foi condenada a 5 anos por fraude, com possibilidade de liberdade condicional após 3. Riley e eu não comparecemos à sentença. Já tínhamos nos despedido naquele centro de detenção. Meu pai me ajudou a me inscrever em escolas de arte, para minha surpresa, fui aceita no programa dos meus sonhos com uma bolsa parcial. Com o apoio dele e o dinheiro que Riley insistiu em contribuir, eu realmente consegui ir. Pela primeira vez na vida, eu estava buscando algo só para mim. Não para ganhar a aprovação da minha mãe, nem para manter a casa funcionando, mas porque eu amava aquilo. Queria ver aonde aquilo me levaria. Riley e Josh ficaram noivos naquele verão. Ela me pediu para ser sua dama de honra e eu chorei como um bebê. O planejamento do casamento nos aproximou ainda mais. Trocávamos mensagens com ideias ridículas de vestidos e brincávamos sobre enviar um convite para a prisão. O humor negro virou nossa forma de lidar com tudo que havíamos vivido. No outono, me mudei para o dormitório da escola de arte. Meu pai me ajudou a me instalar, pendurou algumas das minhas pinturas na parede e garantiu que eu tivesse tudo o que precisava. Na despedida, me abraçou por um longo tempo. Estou muito orgulhoso de você, Lily, disse. Sei que não compensa tudo, mas quero que saiba que significa mais do que posso expressar. Depois de anos de invisibilidade, ser vista e valorizada ainda era algo com que eu estava me acostumando. Minha colega de quarto, Taylor, se revelou incrível, formada em fotografia, com um senso de humor perverso. Ela não se incomodava com meus pesadelos ocasionais, nem com os dias em que as lembranças me atingiam e eu precisava ficar sozinha. Contei ela sobre minha mãe logo no começo, querendo me antecipar a qualquer comportamento estranho da minha parte. Em vez de se assustar, ela compartilhou que seu pai também era emocionalmente abusivo. Então, ela meio que entendeu. Foi a primeira vez que conheci alguém da minha idade que sabia o que era crescer com um pai ou uma mãe que não te amava direito. Perto do Natal, algo estranho aconteceu. Recebi uma carta da mamãe. Quase joguei fora sem abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Dentro, havia um bilhete curto e uma pequena chave. Isso abre um cofre no First National Bank, em nossa cidade velha. O bilhete dizia, o que está aqui dentro é seu. Eu deveria ter dado a você anos atrás. Sem desculpas. Sem explicações. Apenas sua assinatura no final. Liguei para Riley imediatamente. No dia seguinte, ela dirigiu até mim. Juntas, fomos ao banco. O gerente nos levou a uma sala privativa e nos deixou sozinhas com uma pequena caixa de metal. Usamos a chave. Lá dentro havia mais de $30.000 em dinheiro. E uma pilha de fotos antigas que eu nunca tinha visto. Fotos minhas ainda bebê, criança pequena, com minha mãe sorrindo genuinamente enquanto me segurava. Havia desenhos de giz de cera que eu fiz quando criança. Boletins com boas notas, com círculos em caneta vermelha. Até uma mecha do meu cabelo de bebê estava ali, amarrada com uma fita. Coisas que uma mãe normal valorizaria. No fundo da caixa havia outro bilhete. Este é o seu fundo para a faculdade. Tenho acrescentado algo desde que você nasceu. Nunca enviei. Mesmo quando os tempos eram difíceis. O resto são coisas que guardei quando você era pequena, antes de eu mudar. Não espero perdão. Saiba que houve um tempo em que fui uma verdadeira mãe para você. Riley e eu ficamos ali, chocadas, tentando processar esse vislumbre da mulher que minha mãe poderia ter sido um dia ou que talvez fosse, antes de algo quebrar dentro dela. O que você acha que aconteceu com ela? Perguntei a Riley. Para fazê-la mudar daquele jeito? Riley balançou a cabeça. Não sei. Talvez nunca saberemos.
Decidimos dividir o dinheiro, mesmo que, aparentemente, minha mãe tivesse deixado tudo só para mim. Parecia certo assim. Riley investiu sua parte na primeira casa dela com Josh. Eu guardei a maior parte para despesas da faculdade, mas usei um pouco para comprar uma câmera profissional, algo que eu queria há anos, para fotografar temas para minhas pinturas. Era mais difícil saber o que fazer com as fotos e lembranças do cofre. No fim, guardei tudo em uma caixa especial debaixo da minha cama. Aqueles objetos não mudavam o que eu sentia pela minha mãe, nem o que ela havia feito, mas eram evidências de que ela nem sempre fora o monstro em que se tornou. Havia algum pequeno consolo nisso. A vida seguiu. Dediquei-me às aulas e descobri um talento para retratos que até meus professores mais exigentes reconheciam. Fiz amigos, saí com algumas pessoas, e comecei a construir uma vida inteiramente minha. Riley e Josh se casaram em uma linda cerimônia de primavera. Pela primeira vez, chorei lágrimas de alegria, não de tristeza. Meu pai conheceu uma mulher gentil chamada Mary, que realmente se importava em conhecer meus projetos de arte. Ela foi a minha primeira exposição estudantil. Às vezes, pessoas que conheciam minha história perguntavam: "Você a perdoou?" Como se o perdão fosse o objetivo final óbvio dessa jornada. Mas a verdade era mais complicada. Eu não odiava mais a mamãe. O ódio exigia energia demais e eu preferia usá-la em outras coisas. Mas o perdão pressupõe que as coisas foram resolvidas, curadas, que agora estão bem, e algumas coisas simplesmente não podem ser consertadas com perdão. O que aprendi foi aceitação. Aceitei que minha mãe tinha muitos defeitos. Talvez sofresse de problemas mentais que eu jamais compreenderia. Aceitei que ela causou danos reais e que esses danos sempre fariam parte de mim. E aceitei, sobretudo, que o fracasso dela como mãe não determinava o meu valor nem o meu futuro. No aniversário de 1 ano da sentença da minha mãe, Riley e eu nos encontramos para jantar. Não tínhamos planejado a data de propósito, mas quando percebemos, decidimos reconhecê-la, em vez de ignorá-la. Para sobreviver, disse Riley, erguendo o copo. Para mais do que sobreviver, completei. Para realmente viver. Brindamos, e senti aquela sensação já familiar de paz me invadir. Mamãe nos tirou muito ao longo dos anos, nossa infância, nossa autoestima, nossa confiança nas outras pessoas. Mas, no fim, ela não pôde tirar o nosso futuro. Isso nos pertencia. Ainda não sei se minha mãe tentará entrar em contato quando sair da prisão, daqui a alguns anos. Parte de mim espera que ela não o faça. Todos nós mudamos para lugares mais saudáveis. Mas, se ela mudar, estou preparada. Não com raiva ou amargura, mas com limites fortes e a consciência de que não preciso mais da aprovação dela para conhecer meu valor. Esse conhecimento foi difícil de alcançar. Mas agora é meu. E ninguém jamais poderá tirar isso. Gostou do vídeo? Curta e comente para mais.